tarde. Estamos aqui dando continuidade ao nosso projeto Food Service direto ao vivo da Topema, que é uma iniciativa da marca Topema, Cozinhas Profissionais, visando colocar em evidência profissionais do mercado. A ideia é, com a presença de profissionais de mercado, se conseguir expressar de forma melhor o pensamento da categoria dos profissionais de food service, discutir, debater o setor. Nós sabemos hoje que, apesar da presença de revistas especializadas, o timing exige uma discussão, o que está acontecendo no mercado, e o mundo digital, de uma forma ou de outra, ele atende melhor, ele complementa, não exclui nenhuma das outras atividades. E diante disso, e também do fato que nós estávamos até conversando antes, que eu vou apresentar a nossa convidada, nós também precisamos de ferramentas para compartilhar, não só com os profissionais, mas também com os contratantes, com os clientes, com todos que sejam agentes dessa cadeia econômica, para refletir, entender para onde vai o mercado, e como é que a gente pode contribuir para transformá-lo em algo melhor, produtivo e ao mesmo tempo desenvolvido. Hoje a nossa convidada chama-se Natália Cifuentes. Obrigado, Natália, por ter vindo aqui prestigiar o nosso projeto. A Natália, ela é consultora, ela é da SDI, uma empresa internacional com uma presença forte aqui no Brasil também, especializada na consultoria de food service, back of house, lavanderia, enfim, toda a parte de serviços, nas grandes estruturas corporativas, hoteleiras, hospitalares, comerciais, que tem toda uma expertise, que veio compartilhar conosco para a gente saber um pouquinho mais dos desafios, para a gente poder se habilitar profissionalmente em termos de informação e saber o que está ocorrendo. Então, eu queria primeiro que você referendasse se a minha apresentação foi correta, é isso mesmo? Tá certinho, tá certinho. Bom, para simplificar, a gente planeja, desenha, auxilia na concepção de tudo que está do balcão de serviço para trás. Então, desde a chegada dos insumos até a destinação dos resíduos que são produzidos, passando pela cocção, passando pelo serviço, pela armazenagem. Nada mais é do que isso, o pensamento holístico do projeto como um todo, aplicado ao food service ou à lavanderia e às áreas adjacentes aí de serviço. Tá legal. Aproveitando, acho que é um diferencial bacana para contribuir para o nosso conhecimento, é que, sendo a empresa que a Natália trabalha, é uma empresa internacional, justamente a gente começar por esse aspecto. O que, Natália, você vê diferente, já que é uma empresa, inclusive, que tem projetos nos Estados Unidos, Canadá, Emirados Árabes, países asiáticos, o que você diria de pronto, de grandes diferenças de implementação e desenvolvimento de projetos fora do Brasil e no Brasil? Bom, eu acho que a gente pode pular nesse momento a questão de tecnologias existentes lá fora, e aqui eu acho que a gente está num ponto aqui no Brasil muito interessante, que a gente tem acesso às tecnologias por questões governamentais, por questões fiscais. Essas tecnologias são mais dispendiosas na questão do investimento. A gente não está questionando agora, não está falando agora de retorno sobre esse investimento. Isso aí é um outro assunto, é um assunto para depois. Mas eu acho que o que a gente traz de bagagem hoje, justamente por trabalhar em locais de limitações de recursos extremas, projeto offshore, projeto em deserto, projeto em áreas onde a limitação hídrica é um fato, precisa se lidar com isso desde o dia 1 do projeto. A gente já vem para o projeto pensando em como fazer uma operação que seja o máximo eficiente na utilização desses recursos, sejam eles naturais, sejam eles financeiros, sejam eles humanos também. Eu acho que o que a gente vê de diferença
entre trabalhar em um país e outro hoje é justamente isso, como o nosso cliente, né, como o empreendedor, o empresário do food service enxerga a questão da utilização do recurso, do investimento e como ele pensa nesse retorno, se para ele o lá para frente pesa no momento de tomar a decisão no planejamento ou não, se ele só está pensando em resolver o problema agora. Fiquei um pouco curioso, você falou limitação hídrica, limitação do deserto, o que seria mais ou menos isso? Bom, sistema prisional no meio do deserto para 8.500 pessoas, bases militares em lugares inóspitos, projetos no meio do Alasca, projetos num estado que a gente brinca que aqui no Brasil o que é aprovado no Paraná e em Minas Gerais consegue partir para o Brasil. A gente brinca que nos Estados Unidos esse estado é a Califórnia. E a Califórnia vive, é uma realidade deles, a questão do problema hídrico, né? Então, você já começa com saldo negativo de água quando você vai pensar num projeto na Califórnia. Então, é uma coisa que é a nossa realidade, a gente vê os nossos projetos como buscando o verde, né? O selo verde desde o dia 1, porque pra gente é uma realidade e se não está faltando agora, uma hora vai faltar. Então a gente já pensa em como é que a gente pode impactar um mínimo lá na frente. Eu tenho percebido, nenhum consultor me falou, nenhum projetista me falou, mas eu gosto de escutar e fica falando a narrativa de alguns projetos que se envolveu. O que eu percebo aqui no Brasil é uma certa incidência de acidentes de percurso do planejamento, digamos assim, em termos de cronograma, em termos de antevisão, né? Isso é uma coisa tipicamente brasileira ou lá fora também acontece? Acho que acontece em todos os lugares, mas assim, pra gente aqui no Brasil, a gente está muito acostumado com a obra atrasou. É comum, você já pensa. É aceitável. É aceitável, a obra atrasou. Só que assim, a gente até estava discutindo um pouquinho antes. Tem gente que já aluga o ponto e começa a fazer o projeto daí. Então, assim, existe uma urgência de abrir, a gente precisa abrir para poder começar a faturar, porque a gente já está pagando aluguel. Então, assim, tem essa coisa meio atropelada, né? Que a gente evita muito. A gente evita ao máximo, então assim, o problema, eu acho que o maior desafio que a gente tem aqui no Brasil, dessa questão do atropelado cronograma, é que o consultor de food service, ele já entra na hora errada. Ele deveria entrar desde o dia 1, ele deveria entrar junto com o arquiteto. Congela. Assim, qual que é a hora errada que ele entra e quando que ele deveria entrar de fato? Geralmente... Bom, eu vou generalizar e que meus colegas consultores me corrijam numa hora oportuna, mas geralmente já chega um projeto, já chega a casca pra gente, olha, a gente precisa atender X pessoas e essa é a área que você tem. Muitas vezes a pessoa que concebeu esse programa de áreas, ela pode não ter familiaridade com a operação de food service para pensar, peraí, eu estou perto de doca, perto de carga e descarga, eu tenho como destinar o lixo, eu vou ter que cruzar fluxo. Muitas vezes isso não é pensado, simplesmente entregam para a gente uma área, ok, faz uma cozinha. E é difícil. Então, assim, o consultor de food service, ele deveria entrar como a gente tem conseguido, graças a Deus, implementar aos poucos aqui, entrar desde o dia 1, da programação, da concepção do programa de áreas, para a gente auxiliar os arquitetos, auxiliar a equipe de concepção, qual é o programa de áreas necessário para o escopo para a finalidade daquele projeto, seja ele um restaurante, seja ele um espaço corporativo, seja ele um hospital, um hotel, etc. Quer dizer, então o projeto, muitas vezes o consultor entra de maneira aleatória, digamos assim, a pessoa definiu um espaço, né? Tem um determinado desafio, quer dizer, aí resta tentar materializar uma operação cabível ali, né? Que se ajuste.
esse, digamos assim, é um ecossistema aí de decisões, né, de certa forma de valores, né, que tem que andar para frente, me parece, né? Mas uma outra questão que eu te pergunto também na questão do Brasil é o custo, né? O custo que a gente muitas vezes vê o desenvolvimento das obras, né? Numa velocidade que quase nunca você tem surpresas positivas. Mas uma outra questão também que eu pergunto para você, na administração da obra como um todo, do planejamento, da realização do projeto, também não tem essa parte de licenças, o não sincronismo da documentação, isso também atrapalha? Como a nossa atividade, ela não é uma atividade ainda muito conhecida, muito difundida, ela não é nem ainda regulamentada direito, a gente está regido sob regulamentação do Ministério da Saúde, né, da Vigilância Sanitária, do Ministério do Trabalho, acaba que existe pouquíssima familiaridade quando a gente vê consultoras gerenciando projetos, então assim, pouco se sabe qual é o momento que o projeto de food service deve começar e quando devem ser as entregas em relação aos demais envolvidos no projeto, por exemplo, complementares, elétrica, hidráulica, arquitetura, né, que é quem vai coordenar todo esse complexo de projetos. Então, eu acho que assim, o que tem acontecido bastante nessa questão de atrasos, de encavalar agendas, a correria na hora do planejamento, a pressa na implementação, e aí as agendas não se batem, e aí bate em aprovação, e aí eu preciso de orçamento. Então, assim, as agendas, elas ainda não entram quando, por exemplo, o consultor de food service, ele gera, quando a gente está pensando numa cozinha, um projeto de elétrica e de hidráulica, ele depende completamente do que nós, projetistas de cozinha, vamos especificar em relação ao equipamento. Então, o projeto complementar, ele tem que ser dimensionado pensando na nossa demanda também. A gente faz parte, junto com a parte de arquitetura que vai definir luminotécnica, etc., nós somos uma das disciplinas que vão incorporar os projetos complementares. Então, muitas vezes, os projetistas de arquitetura e de engenharia, quando a gente deveria entregar bem antes para que os demais consultores utilizem da nossa base para conceber o projeto dele. E aí você vai gastar com adicional de serviço, aditivo de projeto, porque o cara tinha pensado numa questão. Assim, é normal então acaba sendo normal estourar prazo e com certeza deve ser estourar valores. Sim, também. Porque tem uma média do estouro disso, assim, para a tua experiência, né? Olha, E grupos internacionais que vêm operar no Brasil estão acostumados com isso? Todos se frustram um pouco quando dá entrada no Brasil, né? Porque às vezes ele já vem com uma mentalidade, um cronograma já muito redondo de outras implementações e que por falta de conhecimento do mercado, né, acabam se frustrando um pouco na hora de lidar com a realidade da questão burocrática. Mas redes hoteleiras, por exemplo, eles já têm um padrão, têm um perfil, têm um repertório cultural próprio, têm uma identidade, eles conseguem otimizar melhor um pouco esse processo, essa dessincronia de situações em função de ter um padrão que vem de fora? Conseguem até a parte, porque o que acontece bastante é projetos chegarem, a concepção já pronta para o Brasil. E aqui ser feito o que a gente chama de, desculpa, eu detesto esse termo, a tropicalização do projeto. Sim. Né? E aí na hora de tropicalizar, a realidade é outra. Né? Então muitas vezes você vai sair do padrão e aí tem a questão de temos que homologar várias coisas, entra na parte arquitetônica, desde acabamentos, homologar novo mobiliário, novos acabamentos, como na nossa parte também, vamos homologar novos padrões de construção, porque muitas vezes um acabamento que é usado lá fora, não vale a pena para as indústrias aqui no Brasil pararem uma metodologia de produção de equipamento para poder fazer um acabamento diferente, sendo que
no final das contas o resultado operacional vai ser o mesmo, né? Tem fatos e fatos, mas o que a gente tenta fazer, um dos nossos grandes trabalhos aqui, desde que a gente abriu o escritório no Brasil, vindo com redes lá de fora, trazer o padrão deles, ok, mas também tentar homologar um pouco da realidade daqui, homologar equipamentos, homologar métodos construtivos junto ao operador, ao padrão internacional, para que o projeto se torne viável, né? Claro. Agora você falou essa questão de ter um espaço delimitado, de ter um projeto para atender determinado número de pessoas, volume de refeições, né? Então, eu te perguntaria o seguinte, hoje a tecnologia no food service passa a ter também um papel central para poder dar conta disso, para poder garantir que diante dessas circunstâncias a produção atinja o que se pretende, né? Que no fim é X número de refeições com qualidade, né? Que saia no horário, dentro de um espaço delimitado, né? A tecnologia que está dentro da cozinha passa a ser até mais relevante? Sim, sem dúvida. Hoje, justamente para viabilizar projetos, o espaço de venda ele tem que ser maior do que o espaço de produção. Quando a realidade, nos primórdios dos projetos de food service aqui no Brasil, a gente tinha quase meio a meio, né? Hoje a gente chega a ter cozinhas que são 20, 25% da área total do... 20, 25%. Infelizmente. É difícil, mas acontece. Então, hoje a gente precisa de ter em mãos, né, de especificar nos nossos projetos equipamentos que, ocupando uma área menor, eles sejam o máximo multifuncionais possível e que um equipamento que seja também o mais eficiente para produzir o máximo possível dentro da sua capacidade. Dentro disso, por exemplo, forno combinado, fogão de indução, isso passa a ter um papel, passa a ser uma primeira opção? Definitivamente. E só que aí hoje o forno combinado está se tornando cada vez mais uma realidade, né? Dentro de food service. As pessoas têm mais acesso, elas veem mais, é mais comum trombar com um equipamento desse numa cozinha. Mas existe muita resistência ainda, eu vejo, em relação à indução. Porque o investimento inicial ele é maior, né? Você não tem tanta variação de tecnologias e de preços diferentes igual você vê em relação a fornos combinados disponíveis no mercado hoje nacional. A indução, você parte de um equipamento de base que o equivalente dele é o quê? Um fogão a gás ou uma chapa elétrica. Mas na hora que você vai fazer a comparação operacional produtiva dele, é gritante a diferença de como a indução ela traz muito mais benefício em relação à produtividade dentro da cozinha. E é uma realidade, mas a resistência da questão de vamos fazer o cálculo em relação a gás, em relação a tempo, é muito difícil ainda você colocar isso na cultura do empresário, de quem está investindo. Existe muita boa vontade dos projetistas, mas na hora de pagar, eu acho que a gente ainda vê uma resistência maior em relação à indução do que em relação ao forno combinado. Porque nas operações, né, como me parece, operações, principalmente operações abertas, que nem hotelaria, área hospitalar, você lida com o prazo, né, do atendimento. O prazo de atendimento conta muito da satisfação, quer dizer, a pessoa está lá por opção, né, então conta a satisfação. A aceleração do processo me parece básica, quer dizer que é no resto da sociedade também. Sim, qualquer outra coisa que você faça, o nível de paciência das pessoas é bem menor e o componente da rapidez passou a ter um peso muito maior, né? Sim, mas na percepção da qualidade. Mas a questão de tempo, hoje existem redes, tanto hoteleiras como manuais de procedimentos dentro de alguns hospitais privados, que o tempo de espera ele
está dentro do manual de procedimento. Então eu tenho cadeia hoteleira que o room service, independente se eu estou falando de uma construção horizontal ou vertical, você tem 18 minutos para poder, da hora do pedido até a comida chegar no quarto do hóspede, eu tenho 18 minutos para chegar. Eu acho isso muito importante a gente ressaltar, até para desmistificar um pouquinho, porque a questão da rapidez ficou muito associada à questão do fast food, né? A rede de fast food e aquela incompreensão inicial do fast food, né? Que era uma opção dentro do menu de serviço, que você, dependendo da necessidade alimentar, você opta, mas é que a rapidez ficou parecendo como algo que era um serviço que poderia ser melhor, digamos assim, né? Mas na verdade essa rapidez hoje não é de fast food, em qualquer setor de alimentação é necessário, né? Hoje você dispõe de tecnologias que você pode interromper, né, a cocção em dado momento e finalizar somente diante do cliente. Isso está cada vez mais em voga, fala-se cada vez mais e é cada vez mais utilizado também em redes, né? Você vê chegando os alimentos já pré-processados e você só finaliza. Mas em alta gastronomia, em cozinha artesanal, isso também é muito possível de acontecer e muito fácil de replicar também em grandes volumes. Né? Agora, e a tecnologia está ajudando também, digamos, na otimização do alimento, quer dizer, da compra, da conservação. Sazonalidade. Você me desse exemplos até para as pessoas entenderem, né? Como é que a tecnologia pode também ajudar nessa questão de otimizar os recursos financeiros, né? No estoque, alimentos. A questão do que a gente chama quando a gente fala de grandes coletividades, mas quando eu vou falar isso, eu vou citar grandes coletividades, grandes números de refeições, porque é mais fácil de fazer a conta, né? Ver o montante no final muito mais rápido. A questão de sazonalidade, hoje você consegue fazer toneladas, aproveitar a sazonalidade, por exemplo, de um tomate, comprar um melhor tomate a um melhor preço, fazer bastante molho e você ter uma contingência, você ter aquilo congelado de maneira a preservar as características do alimento, todas as características dele e recuperar esse alimento depois através de finalização térmica, né? Mas aí a gente tromba mais uma vez em questão de legislação, que a gente tem uma limitação aqui no Brasil que nos limita a 90 dias. Né, a ter esse banco de alimentos de no máximo 90 dias, que você não pode consumir o alimento congelado no sistema de cook and chill, que a gente pode falar em outra oportunidade, recuperar esse alimento até 90 dias e ponto, quando na realidade você consegue manter as mesmas características por muito mais tempo. Quer dizer, tem toda uma racionalidade no projeto que envolve não só abrir, estar bem organizado, funcional, mas também pensar na operação em si. É questão de logística. É questão de logística. Então, em vez de eu ter entrega todos os dias do meu fornecedor de carne, eu posso ter entrega uma vez, 2 vezes na semana, processar toda aquela carne, já picar, já filetar, tudo num dia só e armazenar esse alimento só para ser finalizado. E isso é algo que o contratante, o investidor do hotel, o investidor do restaurante, o investidor da área hospitalar, ele está compreendendo, ele compreende essa racionalidade, essa economicidade, investir um pouco mais no projeto, investir um pouco mais no equipamento para poder ter um custo-benefício de médio e longo prazo. A gente tem que mostrar. Tem que mostrar. Tem que mostrar. Porque acaba que por a gente ter uma legislação que está muito defasada, muito atrasada, eu acho que a gente tem trabalhado numa metodologia e replicado essa metodologia todos os dias, porque é mais fácil. Aí chega na hora de implementar uma nova tecnologia, muitas vezes você tromba numa resistência do departamento de engenharia, do investidor em si, enquanto o operador que está lá com a mão na massa todo dia, ele quer ter uma melhoria de processo. Você tem que conversar com vários departamentos, entrar no consenso e demonstrar, não só operacionalmente, mas em números, que isso pode ser vantajoso, né?
Natália, outra questão, antes de a gente encerrar, a Natália Cifuentes tem muito conteúdo, tem uma experiência bastante grande, tem uma visão macro de 360 graus no negócio, então ela tem uma capacidade crítica bastante grande, que é sempre bacana dialogar. Mas uma questão de a gente encerrar, justamente quando a gente estamos falando em planejar início, meio e fim e operação dos projetos, a questão também do resíduo, que passou a ter um papel novo também no pensamento, né? Porque as pessoas implementavam o projeto, mas não pensavam no resíduo. Em alguns locais que tem meio ambiente, eu não sei se você poderia exemplificar se isso realmente sempre já é pensado. Em alguns locais tem um departamento de meio ambiente, tem uma diretoria de sustentabilidade, né? Mas enfim, isso já está sendo contemplado nos projetos de uma maneira séria? Olha, eu vou trazer um número para vocês que está muito fresquinho. Hoje, só 2,4% dos resíduos são destinados corretamente no Brasil. 2,4%, que número pobrezinho, né? Então, assim, o mercado para gestão de resíduo é simplesmente 97,6%. Tem esse mercado inteiro para ser trabalhado. Então, assim, às vezes a gente tem sorte de se deparar com clientes que já têm essa mentalidade, essa preocupação. Hoje o custo de uma destinação de resíduo é imenso, né? E muitas vezes você paga para ter uma coleta de resíduo para ser levado para um aterro. Quando ao mesmo tempo você poderia gastar o equivalente ou um pouco menos para fazer a destinação correta. Ou então, mais ainda, reduzir a emissão desses resíduos já no ponto de geração deles. Dentro da cozinha isso é muito fácil fazer. Então, assim, você consegue diminuir, você consegue chegar até 80% de redução de resíduo orgânico no ponto onde ele é gerado, nas áreas de pré-preparo, ou então nas áreas de lavagem de panela e de louça. Você consegue eliminar isso já de antemão, mas o resíduo que ainda resta, você consegue dar uma destinação melhor para ele pelo mesmo valor. E assim, agora entra a lei dos resíduos, né, que vem, e as pessoas vão ter que começar a fazer isso não só por pensar no meio ambiente, agora se tornou uma obrigação legal. E essa mentalidade ela vai ter que entrar bem ou mal na realidade das coletividades. Se não me engano, tinha, né, a legislação, no caso dos municípios, obrigava a extinguir o aterro sanitário até o final do ano passado. No entanto, em função da desaceleração econômica, etc., os municípios pediram agora recentemente um adiamento desse compromisso, né? Porque senão eles não estão na legalidade, estando na ilegalidade eles não passam, eles deixam de receber a cota da União, né? Dos impostos e tal. E aí agora, se não me engano, foram ganhar mais 3 anos, mas passa muito rápido. Passa muito rápido. E o município não podendo oferecer o aterro sanitário, como é que fica? Exatamente. Né? Aí você fica realmente bloqueado. Agora, quando tem departamento de meio ambiente, sustentabilidade, ajuda um pouquinho, você acha? Ajuda bastante. Mas assim, geralmente esse departamento de sustentabilidade, meio ambiente, ele é composto de engenheiros ambientais, por favor, isso não é uma crítica, mas assim, muitas vezes deixam de olhar o processo como um todo, de olhar a realidade dos pontos geradores de lixo. Ok, você está dando a destinação correta para aquele lixo direitinho, mas como é que eu posso reduzir esse lixo desde o ponto 1, né? E não só criar novos processos que melhorem essa gestão. Então vai corrigindo. Exatamente, corrigir desde lá de trás, começar a perguntar para quem gera, como é que eu posso te ajudar? E montar esses projetos pensando nisso também. Mas para isso a gente tem que fortalecer a categoria dos projetistas, de quem pensa o projeto como um todo, que realmente possa ter um papel relevante, protagonista, né? Questionar a legislação. Questionar a legislação, interagir, tem que ter uma proximidade. O setor food service no Brasil tem um papel cada vez mais de maior expressão. Eu estava lendo que, apesar de todo o cenário brasileiro, teve um primeiro quadrimestre 7,7% de aumento dos negócios, né?
Tem sido também uma base importante socialmente, porque diante da perda do emprego, diante do negócio de investimento familiar, o chamado microempreendedorismo no setor de food service é extremamente elevado. Se numa época, nos anos 80, a pessoa abria uma videolocadora, se tinha um saldo para investir, depois abriu uma pet shop, hoje em dia ela abre um negócio de alimentação. Né? Então, a gente, até esse fim de semana também estava lendo uma matéria dos bilionários brasileiros, que ele justamente vai passar a investir em food service. Né? Então, isso eu te agradeço. Não sei se quer deixar uma consideração final, mas muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, e eu só quero deixar a sementinha do questionar mais, de pensar um pouquinho mais à frente, do impacto que o seu empreendimento vai causar lá para frente, porque é uma realidade, o food service é um grande gerador de economia, né? Ele é um movimentador da economia, hoje tem uma grande relevância na economia nacional, só que ele ainda precisa se qualificar mais, as pessoas começarem a questionar mais e não só replicarem comportamentos que vêm sendo feitos há muitos e muitos anos, e a gente pensar um pouquinho em como a gente pode impactar na sociedade, no ambiente, na hora de pensar e não só pensar no investimento, no capital que você tem para investir naquele momento. Vamos guardar um pouquinho do capital e pensar no retorno que esse capital pode dar para a gente lá na frente. Bom, obrigado, Natália. Finalizamos agora então mais uma transmissão do projeto Food Service, direto da Topema, aqui do showroom ao vivo, e até a próxima oportunidade que nós vamos informar pelas redes sociais. Tudo de bom e boa terça-feira.